pratica será comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que o Senhor venha aplicar essa palavra em nosso coração nessa noite, que nós possamos não só entender no nosso coração, mas também na nossa mente. Amém, meu querido? Eu queria pensar com você sobre esses dois fundamentos, sobre onde, nós estamos construindo a nossa vida. Esse texto começa dizendo aqui: pois, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A primeira pergunta que eu e você, nós devemos fazer, não só esse texto, mas todos os textos, bíblicos, ou literatura, que for, querido, é você fazer as perguntas certas para você descobrir quais são as respostas. Jesus começa dizendo assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras. Então você tem que pensar, primeiramente, que palavras são essas, E eu queria que você pensasse um pouco comigo o contexto literário dessa passagem. Ela não é uma passagem que está solta, ela não foi falada de uma forma solta, mas ela está dentro de um contexto que engloba tudo aquilo que Jesus falou desde o versículo 5, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E note comigo, meu querido, que a gente às vezes tem uma dicotomia de achar que tudo que Jesus estava falando era para aqueles que não são crentes nele e aqueles que são crentes. Mas nesse sermão aqui, em particular, no capítulo 5, vai começar dizendo que Jesus, ele viu a multidão, ele subiu ao monte, e como ele se assentou ali, e aproximou dele os seus discípulos. O que eu quero dizer com isso? Que esse sermão, esse estudo, essa exposição que Jesus vai falar a respeito do seu reino, ela é falada, e ela os ouvintes dessa mensagem são os discípulos de Jesus. Jesus não está falando em qualquer lugar, ele sobe ao monte. Então as pessoas que subiram para ouvir essa mensagem são pessoas de certa forma que queriam seguir a Jesus. Amém? Então essa palavra ela é endereçada principalmente para aquelas pessoas que já acreditam e que de certa forma seguem a Jesus. O sermão começa assim: Jesus ele sobe para o monte e começa a falar aos seus discípulos. Então tudo aquilo que foi falado e tudo aquilo que será falado hoje aqui é relacionado a mim e a você, querido. A você que alguma vez na sua vida você entregou a sua vida a Jesus, e alguma vez na sua vida você se declarou que você pertence a Jesus Cristo, e logo você fala que você é salvo em Cristo. Essa mensagem é para mim e para você. Mas também não exclui aquelas pessoas que até hoje não tiveram esse encontro. Mas você precisa pensar comigo aqui que as primeiras pessoas que são endereçadas nisso aqui, as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus falar naquele sermão, eram pessoas que o conheciam. Jesus ele sobe e as pessoas, Jesus vai falar alguma coisa ali. Então as pessoas, os que foram ouvir essa mensagem, foram pessoas que conheciam a Jesus. Guarde isso, pessoas que conheciam a Jesus. E Jesus ele vai, no final desse sermão, ele vai começar a usar algumas metáforas ou algumas parábolas. E eu acho que elas estão em conexão uma com a outra. Ele vai começar falando no versículo 13: entrai pela porta estreita. Ele vai falar sobre uma porta estreita e uma porta larga, como nós vimos semana passada. Então quando você começar a pensar, aqueles que ouvem e praticam essas palavras, minhas palavras, que palavras são essas? Ele vai começar a dizer: porta estreita, porta larga, caminho estreito, caminho largo.
Ele também vai usar sobre árvores que dão bons frutos e árvores que dão más frutos. Ele vai sempre usar essa antítese, essa metáfora com essa antítese. E é importante a gente pegar esse contexto para quando a gente chegar no 24, você saber exatamente aonde Jesus queria chegar. Ele vai começar no 13, então: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que passarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela, ou são poucos que andam nesse caminho. A primeira coisa que a gente precisa entender, que palavras são essas que Jesus estava se referindo aqui no versículo 24? A primeira coisa é que ele está nos relacionando a respeito daquilo que significa ser convertido, a conversão, ou o novo nascimento. Jesus ele começa a dizer, não só aqui no capítulo 7, mas no 5 e no 6, quando ele vai descrever o caráter do crente, ele vai começar a dizer que esse caráter ele é moldado através de uma vida que se renova, uma vida que se converte. Ou seja, se Jesus está se referindo ao cristão, ele parte do princípio que nós somos convertidos, ou seja, nós temos uma nova vida, nós somos novas criaturas. E é interessante que Paulo vai dizer que, assim, alguém que está em Cristo, nova criatura é. Então, estar em Cristo significa você ser uma nova criatura, ou seja, aquilo que você fazia, agora não tem mais prazer em fazer, e você vai abandonando pela força do Espírito. Isso é conversão, é esse novo nascimento, essa mudança de direção. O pecado que tanto nos atraía, agora ele vai perdendo força, porque nós estamos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus. Não é que nós não pequemos mais, mas agora o Espírito Santo nos dá força para vencer. Amém, querido? Ele vai começar a dizer que todos os que estão em Cristo Jesus, eles são novas criaturas, ou seja, então, a gente que está em Cristo precisa ser renovado, precisa ter uma vida diferente daquela que nós tínhamos quando não éramos de Cristo. E como saber que alguém é ou não é de Cristo? A palavra tem muitos versículos, eu separei alguns aqui. 1 João 2, 3 a 6 vai dizer que e nisso conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, aquele que diz que conhece a Deus, mas que não tem uma mudança de vida, agora não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E por que eu quero trazer essa palavra para você, meu querido? Porque esse evangelho, talvez, que a gente ouve muito aí, pelos meios de comunicação, que seja, esse evangelho light, esse evangelho sem glúten, esse evangelho, evangelho vegano, não sei, querido. Esse evangelho que não traz a nós também uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, meu querido, isso não é evangelho de Cristo Jesus. Essa coisa que venha como está, e que Deus, Ele é essa pessoa Ele nos compreende, sim, nos compreende, meu querido, mas Ele matou o seu próprio Filho, porque Ele puniu em Cristo o pecado, para que nós pudéssemos ter uma vida santa, querido, para que nós pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ele vai continuar dizendo aqui em 1 João 2, versículo 5, mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, não basta dizer que está nele. Não basta apenas declará-lo como um Salvador. É necessário andar como ele andou. Amém ou não amém, querido? Amém. Vai dando glória aí, querido. Então, não basta apenas conhecer a Cristo, é necessário que nós andemos e obedeçamos os mandamentos dEle. Ele continua dizendo, no versículo 15 do capítulo 7,
Ele vai começar a dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pois pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Todavia, a árvore que não produz bons frutos, ou não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês serão conhecidos. Então, que palavras são essas que Deus vai começar a dizer? Aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam. Que palavras são essas? Meu querido, primeiro que nós já vimos aqui, é andar e entrar pela porta que é estreita e um caminho que é estreito. E esse caminho estreito é o caminho da conversão, é o caminho da santificação, é o caminho da regeneração, é a mudança de vida. Não é só apenas converter o nosso coração, a nossa mente, mas converter nosso estilo de vida a Ele. E aqui eu quero dar exemplos. Sai não, querido, sai não. Hoje vai ser rápido, vai ser pique Bayern de Munique. Vai ser rápido, quando ver acabou. Fica aí comigo. Porque tem muitos profetas ou muitas pessoas pregando, e muitas igrejas, não criticando igreja A ou B, não, mas que a pessoa se diz convertida no seu coração, mas que não se converte em suas roupas, não se converte no seu linguajar, não se converte no seu modo de agir. Quem está entendendo? Não se converte o seu Instagram, não se converte o seu Facebook, porque a pessoa diz que está em Cristo, mas a sua vida não conduz com aquilo que Cristo ama. Ou seja, o que ele faz, ou o fruto que ele produz, não são frutos na qual Jesus ensina. É o famoso crente duas caras, do Batman, né? Aquele que fica jogando lá e cai, o crente morno, meu querido. O evangelho, nós somos chamados para viver de uma forma quente, de uma forma íntegra. Nós não somos salvos pelas obras, mas a salvação nos leva a praticar boas obras e dar bons frutos. Amém ou não amém, querido? Essa coisa de você ficar crente, mas não só converter a sua mente, mas não converter a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de se comportar. Isso não é evangelho não, querido. Isso está mais para coach, né? Evangelho coach. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho que nos dá mudança, tem que gerar mudança na sua vida, meu. Você tem que ficar irritado com o pecado, você tem que ficar bravo com aquilo que Deus ele abomina, e você tem que amar aquilo que Ele ama. Porque se a maneira que eu ando, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me comporto, será que essa maneira é a maneira que Deus ele se agradaria? Porque se não for, meu querido, a gente está no caminho errado. Porque em todo o Sermão do Monte nós estamos chamados a viver em uma prática, não apenas numa declaração, mas uma prática. Porque não basta apenas falar, mas sobretudo, viver aquilo que é pregado. Amém, querido? Vai dando glória aí. Fica chateado comigo não, que eu só estou lendo o que Jesus falou. Amém? Se você está comigo aí, você é crente, querido, a mensagem é essa mesmo. Tem mensagem gostosinha, mas tem mensagem também que ele nos leva a mudança, nos leva a arrependimento. Porque olha só, a fé salvadora, ela é a fé que nos conduz a gerar bons frutos. Ele vai dizer que não tem como uma árvore boa dar mais frutos maus, e não tem como uma árvore má dar bons frutos. E aqui eu quero voltar para você entender que
Há crentes que dão bons frutos e tem crentes que dão mau fruto. Crente mesmo, crente, acredita em Jesus, mas é crente, mas dá mau fruto. Mas como assim? E Jesus vai dizer assim no versículo 20, assim pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Então não é por aquilo que eu digo, mas é por aquilo que eu gero. Ele vai continuar dizendo aqui, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E que vontade é essa? A vontade dele vai estar espalhada na sua palavra, mas tem um versículo lá em Tessalonicenses que vai dizer assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está explícito, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E quando vai dizer aqui, que aquele que faz a vontade do Pai, são aqueles que têm uma vida que geram frutos de arrependimento. Porque olha o que ele vai dizer aqui, meu querido. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, ou em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, querido, beija essa palavra aí, circula explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Eu quero fazer uma declaração para você aqui, que pode te chocar, mas está na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer assim, são vocês crentes? Vai dizer assim, até o diabo crê. Então, querido, eu quero falar para você bem direto e rápido. Há crentes, há pessoas que se dizem cristãs, ou que seguem a Cristo, que irão para o inferno. Vou repetir. Existem crentes que não serão salvos. Ele vai dizer o seguinte aqui, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Você não é salvo porque você fez uma oração de confissão, dizendo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você é salvo quando você se arrepende dos seus pecados. Eu vou repetir. Você não é salvo apenas quando você confessa a Jesus. Você é salvo quando você se arrepende dos seus pecados. Porque nem todo aquele que confessa faz a vontade de Deus. Deu para entender? Porque tem aquelas pessoas que confessam, mas que não fazem a vontade de Deus, porque na verdade não foram regeneradas, não nasceram de novo. O Evangelho é esse novo nascimento, essa boas novas, essa novidade de vida. Então não basta você fazer uma oração e achar que a oração é uma vacina. Mas nós somos salvos pela graça, e essa graça nos leva a todo dia nos arrependermos. Todo dia nós buscarmos odiar o pecado e amar mais a Cristo. É se achegar perto dele e abandonar o nosso pecado. Marcos 1:15, Jesus vai dizer o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação acontece, meu querido, quando você se arrepende. Ela não acontece apenas quando você declara, mas é quando você se arrepende. Então, se o teu estilo de vida, ou se o teu pecado não tem causado em você constrangimento, se o teu pecado não tem causado em você revolta, se você não tem sentido triste ou revoltado com aquilo que você tem pecado contra Cristo, se você não tem se arrependido, certamente você não está no caminho certo. Porque não basta confessar.
O reino dos céus pertence àquele que faz a vontade de Jesus, a vontade de Deus. E a questão que Jesus ele vai falar aqui no versículo 21 ao 23, não é apenas eu conhecer a Cristo. Eu quero que você preste muita atenção agora, não basta você conhecer a Cristo, a questão aqui é que se Cristo te conhece, o reino dos céus não pertence àqueles que conhecem a Cristo, mas àqueles a quem Cristo conhece. Porque eu posso muito bem pegar o meu carro, chegar ali em Mangaratiba ali, falar assim, fala aí Ney, Ney é Neymar, né? É o Neymar. Poxa, eu te conheço e tal, você joga lá no Paris Saint-Germain, e o caramba, e tal. Pô, me deixa entrar na sua casa. Porque no que vai fazer eu entrar na casa dele, ou ser convidado por ele, não é o que eu conheço dele, mas é se ele me conhece. E essa ilustração eu trago para você, meu querido, porque não basta você apenas conhecer Jesus como caminho, como verdade e a vida, é importante que ele te conheça. Amém ou não amém? Porque não basta apenas conhecer a Cristo ou a sua vontade, mas se a gente não pratica isso, nós não somos conhecidos por Ele, porque nisso nós seremos conhecidos, se guardarmos o vosso mandamento. Se nós guardarmos o mandamento de Jesus, nós seremos conhecidos por Ele. Então, meu querido, quando Jesus vai dizer aqui que muito naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura eu não, nós não temos profetizado em Teu nome, nós não temos no Teu nome expulsado demônios, em Teu nome nós fizemos muitos milagres, são pessoas que conhecem a Deus, conheceram a Jesus, mas que não eram conhecidas por Ele. E Ele termina dizendo aqui, que eu direi para essas pessoas explicitamente, eu nunca vos conheci. É como se eu estivesse falando assim, você me conhece, você sabe todos os mandamentos, você sabia qual era a minha vontade, mas eu não te conheci, porque você nunca buscou desenvolver em você fruto, e esse fruto do Espírito, mas você continuou vivendo uma vida que não teve mudança. O Sermão do Monte, resumindo, é isso, é você ter um caráter cristão, é como você vai se comportar no mundo, é como você vai se comportar diante de Deus, diante das pessoas, é sua vida prática, não é algo para você apenas ler e achar bonitinho, mas é algo que é para praticar, porque ele vai dizer, se aqueles que ouvem essas palavras, aquilo que até eu falei até agora, desde o capítulo 5, se vocês não porem isso em prática, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum, porque o que nos fará realmente chegar ao reino dos céus, meu querido, é nós sermos conhecidos por Ele. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade, ela é uma palavra, o nome dessa palavra é anomia, que significa desprezo e violação à lei, ou seja, sem lei. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que vive, como se não houvesse uma vontade de Deus de você ser semelhante ao Filho dele. Apartai-vos de mim, vocês que ignoram as bem-aventuranças, vocês que ignoram que vocês são sal e são luz, vocês que ignoram o julgamento ao próximo, vocês que ignoram o adultério e que ignoram o assassinato, é tudo aquilo que ele falou, querido. Todas aquelas pessoas que vivem sem lei, ou vivem na iniquidade, será apartado do reino dos céus. Porque o reino dos céus é para aquelas pessoas que foram salvos pela graça, redimidos pela graça, isso somente, mas sobretudo também sobre pessoas que obedeceram a Jesus após esse presente. Não que nós vamos chegar lá pelas nossas obras ou pela nossa obediência total à lei, porque nós não vamos pecar sim, querido. Mas uma coisa é você numa estrada de 1000 quilômetros, você furar o teu pneu durante 2 vezes.
Você andou 1.000 quilômetros numa estrada. Quando deu 500 quilômetros, seu pneu furou. E quando estava chegando no final, teu pneu furou. Uma coisa é você furar o seu pneu em 1.000 quilômetros 1 ou 2 vezes. Outra coisa é a cada 50 metros você ficar furando pneu, querido. Deu para entender? Uma coisa é você, na sua caminhada cristã, ter tropeços. Outra coisa é você só viver tropeçando, só viver caindo. É todo dia, é todo domingo, o crente está lá chorando no apelo. Meu querido, não leva mal não, querido. Mas todo dia, né, todo culto, a pessoa vai lá pedir perdão pela mesma coisa, pelas mesmas coisas. Não que isso seja errado, meu querido. Mas o arrependimento bíblico é aquele que se arrepende e deixa. Ou aquele que se arrepende e busca a força no Espírito para que ele possa deixar aquilo. Você está entendendo? Porque se nós estamos nele, e se ele nos conhece, é porque nós obedecemos os seus mandamentos, é porque nós andamos no caminho da santidade, da santificação. Não é porque nós vivemos na vida vacilante, toda hora cai, toda hora cai. Ah, meu irmão, ora por mim por causa disso, ora por quê? Aí passa 10 anos, meu querido, ora por isso por mim por causa disso aqui, meu querido. Acorda. É preciso mudar. Se você tem aquele pecado chamado pecado de estimação, que muitas vezes nós temos, isso não tem causado em nós um arrependimento genuíno, uma mudança de vida, nós devemos pedir isso hoje, querido. Senhor, eu me arrependo, me ajude a superar e a vencer esse pecado. Porque o reino dos céus não é para aqueles que só apenas confessam, mas são aqueles que confessam, deixam, se arrependem, e é aquele que, sobretudo, é conhecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E dito essas palavras, eu chego ao texto de hoje. Porque todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que palavras? Todas essas que a gente falou hoje, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, separavam os ventos, deram com ímpeto contra ela, e a casa caiu, sendo grande a sua ruína. E normalmente, o nosso senso comum de interpretar essa palavra, é como se fosse assim: se eu construir a minha casa na areia, ou se você construir sua casa na areia, você certamente poderá ter uma vida infeliz, e as coisas na sua vida podem não dar certo para você. O senso comum às vezes nos leva a ler dessa forma, e a entendermos dessa forma, como se Jesus estivesse falando algo aqui, para a nossa vida apenas aqui, na terra. Se você construir a sua vida na rocha, o que você fizer, meu querido, nada vai te abalar, você vai ser uma pessoa próspera. Mas se você não construir sua casa na areia, você pode se dar mal. Mas, meu querido, você pode perceber que do versículo 13 até o versículo 23, ele está falando algo a respeito, sobretudo no porvir, no juízo final, quando tudo acabar. Então, construir a casa na areia, não ir na casa na rocha, não é algo que eu construo aqui na terra, mas algo que eu construo para o céu. Amém? Ou não amém? Porque aquele que constrói a sua casa na rocha que é Cristo, aquele que põe a sua vida em Cristo, vai passar por a mesma dificuldade que aquele que construiu na areia vai passar. Vai vir vento, vai vir tempestade, mas nada poderá separar do amor de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Está conseguindo entender? Construir a casa na areia e na rocha não é simplesmente uma coisa para aqui na terra. Mas se for pegarmos o contexto de todo o capítulo 7, é sobretudo a respeito do porvir. Porque a casa representa uma vida religiosa.
E a chuva, ela representa o castigo divino. Somente aquele que construiu sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus, pertence a Ele. Ou seja, aquele que clama por arrependimento, aquele que é nascido de novo, aquele que constrói a sua vida em arrependimento, em mudança de vida, em amor a Deus sobretudo e ao próximo como a nós mesmos, aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que passam por dificuldades, aqueles que Deus vai dizer assim, não precisam andar ansioso. Essa vida do cristão, essa peregrinação que tem dificuldade, mas é construída pela promessa que a rocha de que nada vai nos separar do amor de Deus e Cristo Jesus, porque nós estamos agora em Cristo. Então, quando Jesus ele vai contar essa parábola, meu querido, eu sou levado a entender que ele está se tratando também aqui do reino dos céus. Não é apenas uma chancela para que eu venho me apoiar dizendo que, cara, eu vou ter uma vida assim, assado aqui na terra. Não é somente isso. Mas, sobretudo, ele está dizendo o seguinte: se você construir a sua vida em obediência a tudo que eu te ensinei, a tudo que eu falei desde o capítulo 5, a tudo que eu ensinei a respeito da lei, tudo aquilo que eu trouxe, essa interpretação verdadeira do que é a lei de Deus, se você conseguir seguir esse caminho, se você conseguir me desejar com todo o seu coração, se você conseguir construir a sua vida, colocar a sua ansiedade na minha palavra, você conseguir colocar a sua fé na minha palavra, é como se eu estivesse dizendo que quando passar a tempestade, quando vier o castigo de Deus, quando tudo isso acabar, a nossa casa não vai cair. Sabe por quê? Porque nós fomos edificados sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Não tem muito mais o que explicar. Jesus termina esse sermão dizendo a seguinte coisa: se você ouviu, se eu ouvi, mas se nós não pusermos isso em prática, se nós apenas vivemos uma vida de religiosidade, se nós apenas vivemos uma vida baseado não na nosso arrependimento, mas apenas na nossa confissão, certamente, quando isso tudo acabar, literalmente a nossa casa vai cair. E essa casa, quando cai, são aquelas pessoas que durante a vida inteira dizem Senhor, Senhor, mas que não fizeram a vontade do Pai. Aquelas pessoas que confessavam Jesus, mas não havia regeneração, que não havia um novo nascimento. Essas pessoas que estão construindo a sua vida em areia. Quando tudo isso passar, meu querido, a casa vai cair. Eu quero chamar a atenção nessa noite, não só para você que está me assistindo ou me ouvindo, mas para mim também. De tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi falado por Jesus, sobre ser sal, sobre andar ansioso, sobre orar, como jejuar, sobre a porta estreita, sobre o caminho estreito, sobre a árvore que dá bom fruto, a árvore que dá mau fruto, sobre as bem-aventuranças, ser humilde de espírito. Se tudo isso nós começarmos a vivermos na força do Espírito Santo, certamente nós estamos construindo nossa casa na rocha, e quando isso tudo acabar, nós estaremos com Ele para todo sempre. E aqui não tem mais o que falar, querido. Porque não basta mais ao que ser falado, mas basta apenas aquilo que ser vivido por nós. A minha oração é que Deus, Ele, com o seu Espírito Santo,
Ele me vem a cada dia me levar ao arrependimento. A cada dia. Mesmo aquilo que a gente pensa que é um pecadinho, a gente possa se arrepender e deixar. Mesmo aquilo que a gente acha que não, mas todo mundo faz isso, mas o nosso padrão não é o mundo, não é as pessoas do mundo. O nosso padrão não é o pastor, nosso padrão não é o Papa, nosso padrão não é pessoas, nosso padrão é Jesus Cristo. E a minha oração é que a gente possa não só apenas ser ouvintes, mas sobretudo nós possamos ser construtores, ser praticantes. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a misericórdia venha nos acompanhar todos os dias da nossa vida, meu querido. Eu não sei como anda a sua vida com Deus, eu não sei se você tem se pautado em religiosidade ou se tem se pautado em buscar fazer a vontade de Deus, meu querido. Se você talvez é frequentador de templos, é frequentador de lives, mas a sua vida você não tem buscado Ele em oração, você não tem buscado Ele na leitura, você não tem buscado a vontade dEle em lugar nenhum. Essa noite é a noite de nós nos arrependermos, é a noite de nós voltarmos atrás e pedir: Pai, regenera minha vida, Deus, transforma meu interior. Deus, eu não quero ser apenas um ouvinte, mas eu quero ser um praticante da sua palavra, porque eu entendi que não basta confessar, mas eu quero ser conhecido por Ti, Pai. Eu entendi que ser conhecido por Ti, o que me faz ser conhecido por Ti é quando eu obedeço o Seu mandamento e ando como Você andou. É quando eu resolvo e busco ser luz. É quando eu busco ser sal e desperto sede nas pessoas, sede de Te conhecer. É quando eu me humilho e reconheço que eu sou um pobre de espírito. É quando eu ajudo o próximo. Eu não tento buscar a mim um louvor, ou a glória, ou aplausos, mas eu ajudo porque eu já fui ajudado. É quando eu estou ansioso, eu colocar a minha esperança em Ti e saber que o Deus que cuida de pássaros é o Deus que também cuida de mim. É o Deus que alimenta pássaros, é o Deus que veste lírios do campo, é o Deus que está conosco, é o nosso Pai. É tudo isso que a gente põe em prática. É quando a doença chegar, é quando o desemprego chegar, é quando a dificuldade chegar, meu querido, a gente não abandonar Cristo, mas pelo contrário, saber que Ele tem cuidado da gente. É andar pela fé. E não a fé de palavras, mas sobretudo uma fé em obras, em frutos. Que eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude a andar nele, que Deus nos ajude a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Eu quero orar por você, meu querido. Pai amado, Pai querido, eu quero primeiramente, ó Deus, entregar a minha vida a Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, que o Teu Espírito Santo venha trazer, ó Pai, a mim, aquelas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, um arrependimento genuíno, Pai. Ó Deus, aquilo que nós fazemos ou amamos, que não é aquilo que você ama ou aquilo que você fez, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos dê força para que nós possamos vencê-las. Ó Deus, que nós venhamos construir a nossa vida pautado não na religiosidade da areia, mas na certeza da graça e da misericórdia que há em Cristo Jesus. E essa certeza, Pai, essa graça e essa rocha venha nos levar a viver uma vida de arrependimento. Para que quando tudo isso passar, quando vier a tempestade, quando vier vento,
Que a nossa casa possa permanecer firme no Senhor. E que nós possamos a cada dia conhecê-lo mais. E sobretudo, ser conhecido por Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.